Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o A paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade em nossos estudos, trazendo hoje o título Teorias à Contramão da Bíblia. O texto base se encontra em Lucas, capítulo 4, verso 18, onde diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os feridos de coração. Objetivo: identificar teorias que não se moldam aos parâmetros bíblicos, criadas a partir de conjecturas justamente pela falta de sustentação bíblica. O principal argumento de quem defende a divindade de Cristo é que ele preexistia e era Deus igual ao Pai, que ele era igual ao Pai. Dizem ainda que Cristo era a sabedoria, da qual Salomão fala que foi ungida desde a eternidade. No entanto, pela Bíblia compreendemos que o nome Jesus lhe fora dado quando ele foi gerado de Deus, e porque devia morrer para salvar o povo, e não porque era Deus. Por sinal, a palavra grega Cristo significa ungido, e o Filho só recebeu a unção do Pai após ter nascido de Maria. Pode alguém ser ungido para depois ser gerado? Portanto, são estes os pontos que pretendemos esclarecer no decorrer desta lição. João capítulo 1, verso 14, capítulo 3, verso 18, Lucas capítulo 1, 35, Mateus 1, 20. Era Cristo a sabedoria citada por Salomão em Provérbios 8? O argumento de que a sabedoria era Cristo vem de algumas referências de Salomão, como se esta virtude de Deus fosse uma pessoa. Porém, como ele mesmo disse, a sabedoria é o conhecimento, uma das virtudes de Deus, que havia de repousar sobre Cristo. Como disse Isaías, sobre o ungido de Deus repousaria o espírito da sabedoria, do entendimento, de conhecimento, de fortaleza. Isaías 11, verso 1 e 2. Outra prova de que Salomão não se referir a Cristo quando falava da sabedoria é que Deus ungiu a Cristo sobre o monte de Sião. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Salmo capítulo 2, verso 6. Por outro lado, a sabedoria foi ungida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra, quando nem havia montes e abismo. Provérbios capítulo 8, verso 23 e 29. Conhecemos, portanto, que a sabedoria não era Cristo. Caso contrário, não havia necessidade de Deus ungí-lo com essa mesma virtude. Pense, se a sabedoria era Cristo, quem seria a prudência ou o conhecimento com os quais a própria sabedoria habita? Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Provérbios 8, 12 e 14. Jesus foi ungido com a virtude de Deus. O seu poder, que sobre ele repousou ao descer do céu o Espírito Santo. Atos 10, 38. Vimos, portanto, que a sabedoria não é a única virtude de Deus personificada em Provérbios, e o modo como são personificadas não significa que tais virtudes sejam seres pessoais. Isto também acontece com a palavra ou o verbo, citado por João
no primeiro capítulo do seu evangelho, querendo dizer que a palavra era Cristo. Muitos não observam que o próprio João afirma que a palavra era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. João 1:1. Deus apareceu a Abraão ou era 3 anjos? Tentando justificar que há um Deus triuno, dizem que os 3 anjos que aparecem a Abraão era Deus em 3 pessoas. E mais, dizem que um desses anjos era Jesus. Esta ideia beira ao absurdo. Jesus disse que ninguém nunca viu a Deus. Abraão teria visto a Deus e a Jesus sentado e se alimentando com eles? Eram os anjos de Deus que apareceram a Abraão, da mesma forma como ele falou a Moisés pelo seu anjo. Êxodo 3, 2 e 4. Que disse Malaquias sobre o homem que Deus fez? E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o Espírito. Malaquias 2:15. Deus fez somente um homem, pois ele também é um. A Vulgata diz: e não fez aquele que é uno somente uno? Se a Bíblia diz que Deus é uno, dizer que ele é triuno é uma contradição. A despeito de teorias, a contramão da Bíblia, e o prefixo tri é acréscimo. 2 Coríntios 2:17. Que disse Paulo sobre os seres celestiais? Paulo disse que há corpos terrenos e há corpos celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, também traremos a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 40-41. Daniel também chamou os seres angelicais de varões. Daniel 12, verso 6. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e à semelhança dos anjos e arcanjos. Daí a razão da expressão conforme a nossa imagem. Assim, o homem foi feito à imagem de Deus, e não de deuses. Se o plural de Gênesis 1:26 é numérico, o verso 27 também teria que ser. Quem afirma que ali se refere a mais de uma pessoa deve admitir que Deus é deuses, mas Paulo diz que só o Pai é Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.